Olá, minha gente, estamos aqui no Parque dos Príncipes. Deixa eu virar aqui para vocês um pouquinho, olha só. Estou aqui na arquibancada porque chove e faz bastante frio. Inclusive, estou arrependida de não ter trazido, quer dizer, eu trouxe, mas ficou na sala de imprensa, as minhas luvas. Mas estamos aqui para fazer uma préviazinha, que eu espero que seja rápida, entre PSG e Newcastle. Lembrando que já fiz vídeo sobre os jogos do final de semana, né? Destaques positivos e negativos. Se você ainda não assistiu, corre lá, eu falo um pouquinho mais dos jogos que já aconteceram esse vídeo. Vou falar um pouquinho mais sobre a prévia do Grupo da Morte, em especial, claro, aqui PSG e Newcastle. Peço a você que está chegando por aqui no canal que se inscreva. Faltam um pouco mais de 300 pessoas para a gente chegar a 10 mil inscritos. Então, não esquece de se inscrever para você não perder os vídeos no canal. Super me ajuda. Curte também isso aqui e deixa nos comentários palpites para os jogos, placar, quem vence, quem marca e quem vocês acham que vai classificar. Vamos lá, Grupo da Morte. A situação é basicamente a seguinte: todo mundo pode se classificar e todo mundo pode terminar na primeira colocação. Tá muito louco esse Grupo da Morte. É o que a gente esperava, né? De um grupo equilibrado e que está ainda assim surpreendendo, porque eu mesmo não imaginava o Dortmund fazendo tanta bagunça, digamos assim, no grupo. Eu achava que nesse momento a gente ia ter briga entre PSG, Milan e Newcastle, mas eu achava que o Dortmund já ia ter saído um pouco dessa história e não saiu. Não só não saiu, como é o líder do grupo. Apenas 3 pontos separam o Dortmund, líder, do lanterna Newcastle, e o PSG está na vice-liderança e depois o Milan. Então todo mundo pode se classificar. Existe um cenário que o PSG sai daqui classificado, que é um cenário em que ele vence o jogo e o Dortmund também. Aí o Dortmund e o PSG se classificam e deixam Newcastle e Milan fora das oitavas de final, mas não sei se esse é o prognóstico mais provável para essa partida. A gente tem um PSG aqui que tem alguns desfalques importantes, né? Não tem o Marquinhos e a gente sabe que é um PSG que tem sofrido com a defesa nessa temporada. Então, ainda que tenha jogado... Ih, acenderam as luzes, vai melhorar um pouquinho aqui. Ainda que tenha já jogado no final de semana com muito provavelmente os mesmos jogadores na linha de defesa que vai jogar contra o Newcastle, não é uma defesa tão entrosada assim e já era uma defesa que vinha sofrendo. O Luiz Henrique deve repetir a linha atrás, ou pode ser que ele coloque o Danilo como zagueiro, o Danilo tá de volta, e jogue o Lucas Hernandes novamente para a lateral esquerda. Tem essa dúvida aí, mas é um PSG, então, que tem tido um pouco de dificuldade. Tem esse desfalque do Marquinhos e tem o desfalque do Zaïre Emery, que é um dos grandes jogadores desse PSG na temporada, apesar de só ter 17 anos, e que vinha fazendo jogos muito constantes no meio-campo. Ainda que ele não seja o melhor jogador do mundo, ele vinha fazendo jogos muito regulares, né? Então ele estava sendo um jogador que você podia confiar que ele ia fazer uma boa partida. Podia fazer uma grandíssima partida, mas dificilmente ele faria uma partida muito ruim. E a gente tem tido os outros jogadores do meio-campo do PSG assim. O Vitinho às vezes faz jogos ótimos e jogos ruins. O Ugarte iniciou a temporada muito bem e agora já não está tão bem. Então, nossa, que susto, achei que não tinha ligado aqui o fone. Então, são jogadores mais irregulares, é um PSG mais irregular, ainda que tenha um recorte mais recente, bem interessante em termos de resultados. Já vou falar aqui um pouquinho mais da formação, mas o PSG venceu no final de semana, né, 5-2. Nos últimos 8 jogos, o PSG perdeu apenas um jogo, que foi o jogo contra o Milan, na Liga dos Campeões. Com exceção desta derrota, foram 7 vitórias, todas elas marcando ao menos 3 gols. Inclusive, o último final de semana marcando 5. Então, é um PSG que vem marcando mais, mas é um PSG que ainda não está pronto, que ainda sofre muito com pressão de bola. O Newcastle é um time que tem muita pressão física, que faz esse trabalho muito bem, é um time muito físico e tenho receio pela saída de bola do PSG em relação a isso. Para falar um pouquinho mais aqui sobre os desfalques, o
PSG de titular, né, desta temporada. Não tem o Marquinhos, Zaïre-Emery, o Nuno Mendes, que já não vinha jogando, Kimpembe e Keylor Navas. Quem volta é o Asensio, mas dificilmente será titular. A gente deve ter Donnarumma no gol, Hakimi, Skriniar, Hernandes e Mukiele, ou esse esquema do Danilo na zaga e o Hernandes na lateral esquerda. Ruiz, Ugarte e Vitinha. Fabian Ruiz, né? No ataque, Dembélé, Ramos ou Colomoni lá na frente e Mbappé aberto na esquerda. Mbappé é o artilheiro do time com 16 gols. Tá faltando um segundo jogador para aparecer um pouco mais. O vice-artilheiro do time é o Hakimi e o Colomoni, cada um com 4 gols. Então tem uma diferença grande entre o vice-artilheiro e o artilheiro, que é o Mbappé. Falando agora um pouquinho do Newcastle, eu não tenho conseguido assistir muitos jogos, mas é um Newcastle que vem com muitos desfalques, são 11 desfalques, incluindo aí o Tonali, e alguns jogadores que brigariam ou seriam titulares nessa equipe. Deve ir com um time muito parecido ou quase igual com o que o jogou no final de semana e venceu o Chelsea. É um 11 titular bom, ainda que não seja o melhor 11 titular, mas é um time que não vai ter praticamente banco. Então, é um jogo bem perigoso para o Newcastle, até porque, como falei, é o lanterna do grupo. Para a gente falar um pouquinho agora de Milan e Dortmund, todas as equipes, tá? Todos os 4 vieram de vitória nos campeonatos nacionais no final de semana. O PSG venceu por 5-2, Newcastle venceu o Chelsea por 4-1, o Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 4-2 e o Milan venceu a Fiorentina por 1-0. O único, inclusive, que venceu com um placar pequenininho e ainda com gol de pênalti. O Milan não tem ainda o retorno de Rafael Leão, não tem o Okafor também, então deve jogar com o Giroud, que não estava no campeonato italiano, suspenso por conta de cartão vermelho, mas joga na Liga dos Campeões. Então ele deve colocar o Pulisic e o Chukwueze para jogar. Lembrando que o Camarda, que eu falei, o menino de 15 anos que estreou, foi o jogador mais novo a estrear no campeonato italiano no final de semana, não pode jogar Liga dos Campeões, a principal. Ele inclusive está jogando a Youth League, fez um golaço, inclusive, se eu não me engano, inclusive foi diante aqui do PSG. Como ele tem 15 anos, ele não tem contrato profissional ainda. Tanto é que para jogar no campeonato italiano, ele precisou de uma autorização da Federação Italiana, mas aqui não rola. Então, ele não está disponível. E o Milan tem o retorno de Loftus-Cheek, então é importante. O meio-campo deve estar, se eu não me engano, é o meio-campo titular, mas é um Milan que a gente tem visto sofrer na criação e para marcar gols. E não vai ter o Rafael Leão. Então, é jogo complicado para o Milan, mesmo que jogue em casa. E um Dortmund que é um time que eu confesso que eu não sei muito o que esperar. Qual é o Dortmund que eu vou ver hoje? Se for o Dortmund esse Dortmund que vence de goleada, que traz intensidade, o Milan pode se complicar um pouco mais, caso vá muito para a trocação e não consiga definir as suas jogadas, como já aconteceu em outras partidas, não só de Liga dos Campeões, mas também de campeonato italiano. Eu tenho a sensação de que o PSG pode vencer aqui e que o Milan pode arrancar um empate lá. Então, lá em casa, né, no caso. Para mim, um cenário maravilhoso. Eu estou torcendo para que o PSG vença e o Milan vença. O que não garante a classificação do PSG, mas ao menos garante a possibilidade de classificação tanto do PSG quanto do Milan. E eu gostaria que fossem esses dois, mas não sei, talvez seja PSG e Dortmund. A minha expectativa é de que o PSG vença aqui. O jogo lá eu tô um pouco mais em cima do muro. Aqui eu acho que o PSG vai vencer o jogo, venceu todos os jogos de Liga dos Campeões em casa, tem criado um ambiente incrível. Então vamos ver se isso realmente se concretiza. E no jogo do Milan, a gente entende que Milan é esse. Não sei, pode vencer o Dortmund, vencer o próprio PSG em casa, né? Então essa é um pouco da esperança e vamos ver depois. O jogo é terça-feira, né? Os 2 jogos, obviamente. Não vou conseguir assistir o jogo do Milan, porque é ao mesmo tempo do jogo aqui de PSG e Newcastle, mas quando terminar esse jogo aqui, faço o pós-jogo da partida. Então, já espero que vocês venham aqui depois da partida e na quarta-feira faço, ou na quinta-feira, um pós dos jogos de quinta-feira, de quarta-feira, obviamente focando nos italianos e um resuminho, enfim,
da semana de Champions para vocês. É isso, se você chegou até aqui e ainda não tá inscrito, peço mais uma vez que você não esqueça de se inscrever e ó, não sai do vídeo sem deixar o like e sem deixar os seus palpites. PSG vence? Não vence? Qual vai ser o placar aqui e também lá no jogo do Milan contra o Dortmund? Quero a opinião de vocês. Leio todos, hein? Leio todos. Até o próximo vídeo, gente. Boa semana de Champions.